Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E o Tempo de História de hoje, continuamos a tratar dos povos da Mesopotâmia que fazia parte do Crescente Fértil lá no Oriente Próximo durante a Idade Antiga. Os sumérios se fixaram na Mesopotâmia por volta de 3500 a.C. e se organizaram em cidades-estado, ou seja, cidades com governos e leis próprias que dominavam os povos próximos menores. As principais cidades-estado sumérias foram as de Ur, Uruk, Nippur, Lagash e ainda Erido e Kish. Algumas delas chegaram a ter cerca de 50 mil habitantes, como a cidade de Ur, a mais antiga dentre as cidades sumérias, e ela era toda murada. Um outro destaque dos sumérios foi o comércio, tanto o comércio local quanto o comércio de longa distância. E eles chegaram a fazer comércio com o vale do rio Indo. E o que era vendido nesse comércio? Aquilo que eles cultivavam, como trigo, cevada, legumes, frutas. E também eles criavam animais, como ovelhas, cabras, porcos, bois, burros. E, além disso, também praticavam a pesca. É interessante que parte das fontes históricas sobre os sumérios são justamente os registros dessas transações comerciais, que eram feitas em tabuletas de argila, ou seja, de barro, onde também eles registravam suas conquistas, as guerras, e a escrita utilizada nesses registros era chamada escrita cuneiforme, ou seja, cunei, cunha, forme, forma. Então, era uma escrita feita com um objeto em forma de cunha. A escrita cuneiforme ela derivava de desenhos, pictogramas, mas ela misturava a escrita fonética com esses ideogramas, com a escrita ideográfica, formando assim um complexo sistema que era dominado pelos escribas, que gravavam os símbolos, como eu já disse, em placas de argila, de barro, úmidas, e depois essas tábuas elas eram assadas em fornos ou secadas ao sol. Os sumérios também se destacaram pelas construções. Os grandiosos zigurates, que eram templos que existem até os dias de hoje. Foram construções que tinham função religiosa, mas também podiam ser depósitos de cereais ou ainda local para observação astronômica, como o zigurate de Nana, deus da lua, em Ur. Já os palácios construídos, eles eram decorados com altos relevos e tijolos esmaltados. E as casas populares já eram feitas de tijolos de adobe. Tijolo de adobe é quando você tem barro misturado com água e palha. Há indícios de que o que levou os sumérios a sucumbirem às invasões foram as rivalidades internas, ou seja, as rivalidades das próprias cidades-estados sumérias, que disputavam o poder entre si, e as lutas internas enfraqueceram os sumérios que não resistiram aos invasores, como os acadianos. Falando um pouquinho sobre os acadianos. Por volta de 2330 a.C., os acadianos, vindos do norte, conquistaram a Suméria e, décadas depois, promoveram a unificação de várias cidades-estados, fundando um império no sul da Mesopotâmia, sob a liderança do rei Jargão I. Porém, o Império Acadiano não resistiu a uma série de invasões e, por volta de 1900 a.C., os amoritas, vindos do leste, conseguiram dominar toda a região e fundar um império com sede na cidade da Babilônia. Daí surgiu o primeiro Império Babilônico. Dentre os reis babilônicos, um que merece destaque foi o rei Hammurabi, que governou de mais ou menos 1792 a.C. a 1750 a.C. Abrindo um parênteses aqui, assim como no Egito Antigo, a Babilônia também era uma teocracia.
A gente já discutiu esse conceito de teocracia no tempo de história falando sobre o Egito e também sobre a Mesopotâmia, mas teocracia é quando você tem um governo aonde Deus governa, Deuscracia governo. Ou seja, o governo seria comandado por um Deus. No Egito, o faraó, o rei egípcio, ele era um deus na terra. Já na Mesopotâmia, os reis eles eram representantes de Deus e não o próprio Deus. Assim, os reis estariam submetidos às vontades dos deuses. E na Babilônia, por exemplo, anualmente o poder do rei tinha que ser legitimado, validado numa cerimônia ritual ao deus local. Fechando parênteses. Voltando para Hammurabi. Por que Hammurabi ele se destacou? Ele foi o responsável pela expansão da Babilônia, a cidade que era a capital do império, que passou a se estender do Golfo Pérsico à Assíria, transformando-se numa das mais importantes cidades da antiguidade. Outra façanha de Hammurabi foi elaborar um código civil, ou seja, um conjunto de leis baseado nos costumes sumérios e em leis anteriores, o chamado Código de Hammurabi. Esse código ele teria sido ditado ao rei Hammurabi pelo deus Shamash, e ele era constituído por 292 preceitos de justiça que foram gravados num monolito de cerca de 2,5 metros por volta de 1780 a.C. Esse conjunto de leis legislavam sobre a família, comércio, propriedade, herança, escravidão, uma série de assuntos. E uma peculiaridade desse código era a proporcionalidade entre o delito, o crime e o castigo, a punição, que pode ser sintetizado na chamada Lei de Talião. Agora, o que é talião? Talião vem do grego taliones ius. Tali significa tal qual, igual, ius, direito. Ou seja, segundo a lei de Talião, a punição seria proporcional ao crime. Você muito provavelmente já ouviu falar naquela expressão que fala olho por olho, dente por dente. Então, essa expressão fazia parte da lei de Talião. O criminoso ele seria punido de acordo com o crime que ele cometeu, proporcionalmente. Porém, os crimes, as punições, também eram definidos de acordo com a categoria social do acusado e da vítima. Então, os ricos tinham determinados privilégios em relação ao povo e aos escravos. Possivelmente, tal código contribuiu para a longevidade do reinado de Hammurabi, que governou por mais de 40 anos. Após sua morte, o império sofreu várias invasões a partir de 1595 a.C., com as grandes migrações dos povos indo-europeus, ou seja, aqueles povos que desde tempos remotos haviam se estabelecido na região entre a Índia e a Europa, como os hititas, cassitas, que levou à desorganização do Império Babilônico, fragmentado em reinos menores rivais. Outros invasores do Império Babilônico foram os assírios, pastores semitas vindos do norte do rio Tigre, que se fixaram na Mesopotâmia desde 2500 a.C., mais especificamente em Assur. E como os assírios eram frequentemente atacados por vários outros povos, eles se refugiaram no alto das montanhas e lá formaram exércitos que possuíam divisões, como divisões dos arqueiros, dos cavaleiros, dos lanceiros, e assim aprimoraram o conhecimento militar, que lhes permitiu expandir seu território, chegando a dominar todo o norte da Mesopotâmia a partir do século XX a.C. Mas no século XVIII a.C., o rei babilônico Hammurabi conquistou Assur. No entanto, entre o século IX e 7 a.C., quando a Babilônia já estava enfraquecida, os assírios conquistaram toda a Mesopotâmia e ergueram um poderoso império, tendo como capital, primeiro, Assur e, posteriormente, Nínive. Abrindo um parêntese, Nínive, onde se localizava a famosa Biblioteca de Nínive, construída pelo Assurbanipal, que reunia cerca de 20.000 tábuas de argila com escrita cuneiforme, aquela escrita que já abordamos quando falamos dos sumérios.
Mas, resumidamente, a escrita cuneiforme criada pelos sumérios, que era aquela escrita gravada em tábuas de argila com instrumentos em forma de cunha. Por isso, cuneiforme. Essa biblioteca foi encontrada por arqueólogos em 1853 e auxiliou na recuperação de parte da história da Mesopotâmia, pois os escritos versavam sobre os mais variados assuntos: astronomia, matemática, religião, poesia, magia, crônicas dos feitos dos reis, e hoje essas placas estão no Museu Britânico em Londres. Fechando parênteses. E graças ao temido exército dos assírios, eles conseguiram invadir e ocupar até mesmo o Egito. Dentre os reis do Império Assírio, se destacaram Tiglat-Pileser, que governou de 1744 a.C. a 1727 a.C., Sargão II, que governou de 1721 a.C. a 705 a.C., Senaqueribe, que governou de 704 a.C. a 681 a.C., e o rei Assurbanipal, que governou de 669 a.C. a 631 a.C., o qual foi o rei que comandou a invasão do Egito e também a construção da Biblioteca de Nínive. E após a sua morte, em 626 a.C., o império se enfraqueceu frente às revoltas internas. E em 612 a.C., o rei babilônico Nabopolassar pôs fim ao Império Assírio e saqueou Nínive. E a partir daí começou então o Segundo Império Babilônico. Com a derrocada dos assírios, foram os caldeus que passaram a dominar a Mesopotâmia, habitantes da Caldeia, do sul da Mesopotâmia, que levaram a capital de volta para a Babilônia. E lá foram erguidos os jardins suspensos, ou seja, os jardins suspensos da Babilônia, e também o portal de Ista, por volta de 575 a.C., em homenagem à deusa babilônica do amor e da guerra. Ishtar seria a senhora do céu e da terra. E tal portal se encontra hoje no Museu Pergamon, em Berlim. O portal ele foi erguido na entrada da cidade da Babilônia pelo rei Nabucodonosor, assim como os jardins suspensos. Nabucodonosor ele conquistou o reino de Judá e destruiu Jerusalém em 587 a.C., deportando milhares de hebreus no cativeiro da Babilônia, que durou cerca de 70 anos. Nabucodonosor ele governou de 604 a.C. a 561 a.C., período que os caldeus conquistaram várias regiões. Mas pouco depois da sua morte, a Mesopotâmia foi invadida pelos persas, que fizeram da Babilônia parte do Império Persa sob o comando do imperador Ciro I em 539 a.C. Bem, eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Inscreva-se no canal Tempo de História por Tatiana e Tereza. Siga nossa página no Facebook e também as contas do Twitter e do Instagram. Até a próxima!